Legal? Já estamos ao vivo, então. Ao vivo e a cores. E hoje nós temos um convidado aí ilustre que já esteve com a gente no canal. Se você não conhece o canal ainda, a Portaria Remota, lá no YouTube, você pode procurar lá, canal Portaria Remota, se inscreve lá e você vai ter todo o conteúdo relacionado à segurança, portaria remota, e a gente tem dado essa ênfase. E para falar um pouco mais sobre segurança condominial, hoje o convidado é o André de Pauli, né? Ele vai se apresentar aqui, acredito que vocês já conheçam, e ele tem já um material robusto, preparado para nos ensinar, para nos dar uma aula, efetivamente, sobre comitê de segurança e crise condominial. Então, que vocês aí, internautas, consigam nos acompanhar, façam os questionamentos, e acredito que a gente vai ser, mais uma vez, aí, alimentado por bom conteúdo. Valeu? André, é com você. Quero interromper o menos possível para que tudo flua e a gente consiga obter o conhecimento aí que você tem a nos passar. Obrigado mais uma vez, viu, André? É isso, Renan. Olá, um abraço a todos. A ideia é como se eu estivesse batendo um papo aqui com o Renan, tratando desse tema que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, em meio a essa crise do coronavírus, né? Ou Covid-19, como melhor desejarem. Eu sou consultor de segurança em condomínios e atuo nessa área de segurança privada já faz 30 anos. Assisti muita coisa nesse período, aprendi muita coisa nesse período e resumi aqui nesse trabalho uma proposta que eu defendo é que todos os condomínios, obrigatoriamente, ou a princípio obrigatoriamente, junto com o comitê fiscal, também tenha um comitê de segurança e crise condominial. Crises, elas apresentam-se permanentemente. Toda crise é tudo que você quer ocorre e que sai da rotina, sai do normal. Assim como o processo de gestão de segurança, assim como o processo de dar continuidade. A segurança não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você mantém. Então, a manutenção da segurança, do status de segurança, é quando você tem uma rotina onde os pequenos conflitos, as pequenas dificuldades ocorrem dentro de uma margem considerada aceitável, tolerável. E quando essas pequenas crises ultrapassam o limite de tolerância, passa a ser uma crise que necessita de um apoio ser gerida por um comitê específico que já está preparado para isso. Né? Aí na tela tem uma frase que eu gosto sempre muito, tem muito a ver com todos os ambientes que a gente vive, principalmente aqui no país, que é o slide aí da... Volta um pouquinho ainda, Renan. Volta um pouquinho. Nesse slide inicial, nós temos ali a Alice no País das Maravilhas, onde ela conversa com o gato e ela não sabe para onde ir. Né? Ela quer ir para algum lugar e pergunta para o gato se ele pode ajudar. E o gato pergunta para onde você quer ir. Ela falou, não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Isso é o que não pode ocorrer durante uma crise. Durante uma crise, você não pode saber o que vai fazer. Eu não sei o que vou fazer. Se você não souber, qualquer coisa que você fizer pode dar um desastre ainda maior. Né? Então, esse é a primeira mensagem importante. E passando para a próxima, vem a frase, no próximo slide,
Ô, Renan, isso. Tem uma frase do Sun Tzu que sempre me Isso, guia. tá com um delayzinho? Chegou? Legal. Está ótimo. Sun Tzu é o meu livro de cabeceira, A Arte da Guerra. Né? E na Arte da Guerra ele nos ensina a não confiar na probabilidade do inimigo não vir, mas sim na nossa própria prontidão para recebê-lo. Então, não se trata de uma medida, ele não está dizendo para se tomar medidas preventivas. Prevenção, você cuida para não acontecer. Esse daí você sabe que vai acontecer a qualquer momento, e você já vai estar preparado para isso. Né? Não pode ser pego de surpresa e não pode ficar sem saber o que fazer quando o inimigo chegar. Seja o inimigo que for. No caso aqui, a gente vai estar tratando de um inimigo que se chama crise. No próximo slide aí, a gente vai ter o índice desse encontro que a gente está tendo. Passou. Legal. Tem um slide, que está tendo um delay. Tem um slide anterior com o índice. Mas vamos lá, seguindo aí. As crises em condomínio. Não, está seguindo o roteiro normal, Renan. Isso. Tá, beleza. Então eu já vou passar para o terceiro. Aí, legal. Ok? Isso. Crise. A crise é o ponto crítico nos antigos dramas gregos, nos quais ocorriam as tomadas de decisão. Então, esse termo crises vem do grego. Na gestão de segurança condominial, nós temos 3 ambientes. A gente já comentou sobre rotinas. Rotinas são administrados, ocorrem no nosso dia a dia, onde você tem pequenos ajustes sempre de conduta, de posturas, mas nada que te fuja ao controle do processo, nada que te crie, esteja parecendo que se perca o controle. Né? Nada que se precise tomar decisões mais que não estejam previstas nas normas e procedimentos tradicionais. Já as crises, existe uma ruptura desse processo e normalmente atinge o que se chama de fatores críticos de sucesso do empreendimento, do condomínio. Os fatores críticos de sucesso do condomínio são justamente as condições que não podem falhar de forma nenhuma. As condições que são consideradas críticas para todos os que são usuários, todos os que são moradores frequentadores desse condomínio. Né? Seja condomínio horizontal, vertical, de empresas, de residência, qualquer tipo de condomínio. Né? Nesses momentos, um exemplo, um condomínio empresarial que perde o sinal da internet. Você vai parar todas as atividades do condomínio por um dano que ocorreu num cabo de rede, num cabo cabo de rede do condomínio todo. Né? E, na medida que essa crise que foi formada por essa ruptura se estende, você vai ter a condição de emergência. Né? Vamos supor que isso ocorra aí num condomínio num hospital. A partir do momento que você interrompe o sinal de internet, você pode até parar uma cirurgia que está ocorrendo por meio de um robô. Então, no caso daí, o sistema de comunicação
de internet é um fator crítico de sucesso real. No próximo slide, e a imagem aí mostra as diversas crises que a gente já está acostumado, né? Eu acredito que, se vocês marcarem aí, copiarem a imagem, depois ficar disponível aí a apresentação para vocês, vocês vão poder expandir e ter melhor visão do texto. A ideia foi colocar o máximo de conteúdo possível, mas que fosse facilmente absorvido. Então, quais são as crises que normalmente atingem condomínios? Você tem crises que são os desastres, que têm origem em desastres naturais. Por exemplo, aqueles que produzem enchentes, né? Causam enchentes no condomínio. A enchente é uma crise. Quanto mais você tiver conhecimento de como agir nesse momento, mais rápido e menores vão ser os danos que essa condição vai causar. A segunda são acidentes graves ocorridos dentro do condomínio. Um condomínio horizontal onde há um atropelamento, onde há uma ocorrência de um acidente numa piscina envolvendo um morador, uma criança, né? Um mal súbito também é muito comum nos condomínios. Qualquer pessoa pode ter um mal súbito. E se você não agir prontamente, não responder prontamente a uma crise nesse momento, essa crise pode se tornar uma emergência ou uma catástrofe que corresponderia à morte aí da pessoa, né, que teve um mal súbito. Outra situação de crise num condomínio, você tem a criminalidade. Uma ocorrência de roubo, né? Roubo é uma ocorrência onde você tem arma envolvida, você tem reféns envolvidos. Se você tiver um refém envolvido numa ação de criminalidade, você está vivendo uma situação de crise, que é importante que não venha a se tornar uma emergência que corresponderia ao tiro atingir algum morador, ao tiro atingir esse refém, ou qualquer situação similar. A outra são as condições críticas, né, que têm origens intelectualizadas dos indivíduos e do grupo, com ameaça de bomba, por exemplo. Está dentro do universo de criminalidade, mas ultrapassa a tua condição. Greves que paralisam o sistema de transporte, isso vai atingir o condomínio, é uma condição crítica. Então, todos os casos envolvendo vítimas e o grave impacto por danos diretos aos condôminos, associados, moradores, bem como danos indiretos, como os que venham a afetar a imagem de pessoas do condomínio, do empreendimento, são condições de crise que precisam ter uma ação imediata. No próximo slide. Ô, André, deixa eu só... Eu tô vendo aqui cada detalhe, né, cada ponto desse, e aí me veio em mente aqui, eu sempre vou tentar trazer essa questão da mudança, né, para a portaria remota, a gente analisando esses pontos, você vê que a atuação da portaria remota, em algum grau, em algum nível, ela atinge cada um desses pontos, desses fatores aí, né? De repente minimizando, se for bem implantado, minimizando as chances. Talvez no caso de desastres naturais, fica um pouco mais complicado, né? Porque aí é uma intempérie mesmo. Agora, acidentes graves, você tem algumas formas de na implantação, conseguir proporcionar melhoria. No mal súbito, a resposta, ela precisa ser bem trabalhada nos processos, né? Como é que você vai trabalhar um processo
de mal súbito com a portaria remota. Então, isso é um caso que deve ser levantado também. E aí a questão da criminalidade e outros fatores críticos ali que a gente precisa olhar para cada um desses pontos e pensar como é que a gente trabalha isso num cenário de portaria remota. Só quis fazer esse parênteses para a gente ver que dentro de um condomínio existem variáveis que fogem só aos riscos de criminalidade, né? E eu te garanto que praticamente em todos eles você tem a aplicação não da portaria remota. Você tem a aplicação da operação da portaria remota. A portaria remota são só os elementos físicos, as barreiras e os equipamentos que você põe. O que tem de mais importante é a operação da portaria remota. Perfeito. A portaria remota, em várias dessas situações, você pode ter, por exemplo, através de câmeras, com análise de vídeo. Na câmera com análise de vídeo, ela pode identificar que está ocorrendo a evolução da cheia da água. Né? Legal. Sensores, aí, né? Chegou um determinado momento, aquilo pode tocar um sinal, e a partir desse sinal são desempenhados os processos de o comitê de crise, e a partir dali, então, vão ser desencadeadas as medidas para atender às contingências. Todo o processo de crise, ela está e ocorre dentro desse ambiente que a gente chama de contingência. Contingência Legal. é sair da rotina. A outra, no caso de mal súbito, por exemplo, você tem botões de pânico espalhados. Botões de pânico em áreas estratégicas do condomínio, elas não servem só para um pânico de assalto ou de crime, elas vão servir para um ambiente de saúde. Né? E esse botão de pânico em crise pode estar dentro dos apartamentos, que é já um oferecimento da operação de portaria remota para o condomínio. Aqui, quando a gente fala de contingência, eu fiz uma simbologia para demonstrar o crescimento, a evolução das várias etapas aí dentro do processo de uma crise ou até chegar a uma catástrofe. A rotina está embaixo ali, no azul. Né? Eu tenho lá às 23 horas, 11 horas da noite, o elevador funciona normalmente. Ele está subindo, descendo normalmente, sem apresentar problema nenhum. Essa é uma rotina que cabe nesse... Essa é uma simulação que você criou, né, André? Então, você... É uma simulação de horas da noite. Legal. O elevador funciona normalmente. O que você precisa fazer para a gestão? É só de normas e procedimentos, seguindo a mesma linha. Você precisa do manual de normas e procedimentos para atender. Foi evoluindo, chegou lá por volta de 1h30 da manhã, 1h15, 2h15, ocorreram não conformidades leves. Aqui é o Tianes, um abraço grande. Saudoso amigo. Grato pela sua presença aí. Só que ele está interrompendo. Isso. Parou o elevador. O elevador deixou de funcionar. Isso não é uma falta grave nesse momento. Ele é só uma não conformidade leve. O elevador parou de funcionar por algum motivo. O tempo foi passando e inicia uma crise. Por quê? Porque os moradores precisam sair de suas casas para ir ao trabalho. E aí você começa a ouvir reclamações de que o elevador está quebrado, de que ele não consegue sair, e esse pessoal costuma, então, já ir para as escadas.
Nessa situação, o que nós temos na outra ponta? Na outra ponta, nós vamos atender ao plano de contingência. Alguma previsão de ação já está prevista no plano de contingência para quando o elevador para, o que deve ser feito, como agir, como deixar de agir, quem que deve ser informado. Mas o tempo vai passando, o problema do elevador não foi resolvido ainda e passa a ter agora um maior agravante. O morador recebe uma chamada, tem um morador, um médico ou coisa parecida, que recebe uma chamada que precisa de deslocamento rápido, urgente. Esse morador já não vai poder esperar às 6h30 da manhã, ele vai ter que descer a escada correndo. Então, você já agravou, isso deve estar previsto também no plano de contingência, como você agir numa situação dessa. O elevador continua sem resolver, o manutencista não chegou, e a situação começa a se agravar ainda mais, e a crise, então, começa a ter mais tensão. Por quê? Porque chegou um caminhão de mudança. Estava previsto um caminhão de mudança naquele dia, não foi possível avisá-lo que ele não poderia descarregar, e ele chega para descarregar. Ninguém, não tem nenhuma gestão sobre isso, e começa a fazer a mudança. Ninguém está interferindo, o caminhão chega e começa a fazer a mudança e começa a ter o choque entre as pessoas que descem e o material que sobe, a mudança que sobe. Então, você já começa a viver uma situação de emergência, né? Uma comunicação do morador informa de que tem alguém passando mal e que precisa de um resgate. E o resgate está a caminho. E aí vem o desastre, porque a pessoa adoentada precisa descer e você encontra mudanças, encontra um monte de gente na escada. Então, você já está numa condição de emergência, deixou de estar numa condição de crise e passou a viver uma situação de emergência. E dali, se esse processo crescendo, como está previsto nesse desenho, você tem o desastre, que é a chegada e não pode fazer o resgate, e a última tragédia é que a pessoa acaba falecendo por falta de todo desse processo, por falta de gestão, por falta de desenvolver o que já estava previsto nas normas e procedimentos. Fechado? Então vamos. Muito bom. Aqui nós temos as 3 etapas: a rotina, temos a crise, temos a emergência e chegamos numa catástrofe, que é acima do desastre. Vamos para a próxima? Perfeito. Aqui nós temos essa mesma situação, mas na linha do tempo, e indo além do processo de desastre. Quer dizer, nós temos aqui a linha do tempo de uma crise, onde você vê o bonequinho está numa situação normal, onde tudo é tolerável, todas as condições que estão ocorrendo é tolerável, mas você vê que você enxergando mais perto, esse normal não é uma linha reta. Ele é, na verdade, como se fosse aí um exame de coração, ele é uma sequência de várias pequenas conflitos, mas todos eles leves o suficiente para serem tratados. Num determinado momento, você tem uma crise, você tem o início da ruptura desse momento, e é onde todas as condições normais que você tem, elas decaem. Primeiro elas vão passar por uma linha, e depois chega à última, que é onde você conseguiu parar essa crise. Aí toda a crise tem um início e um fim, ela vai parar.
é um período. Então, esse período, depois que você ultrapassa, você volta, tende para uma condição mínima de recuperação, dentro de um padrão que você ainda consiga administrar, e dali voltar à condição normal. Esse é o processo todo onde você precisa estar desenvolvido. No início, você vê lá em cima que, numa situação normal, os procedimentos atendem normalmente. A partir dali, quando começa o processo de crise, você já precisa desenvolver ações que estão dentro de um planejamento. Sem planejamento, essa descida vai ser sempre mais crítica. Até que você tem o segundo momento, que é o desenvolvimento para a recuperação normal, e o último é o retorno à normalidade. Tudo isso são fases que precisam ser trabalhadas. O próximo. André, nesse caso do nível mínimo de serviço, né? Seria a exemplo aí bem prático, né? Como é que a gente poderia dimensionar isso quando você tem um contrato com uma empresa prestadora e que você estabelece os SLAs, o SLM, lá, os acordos de nível de serviço, é ali que você vai estabelecer as etapas e aonde você quer ou você vai requerer o nível mínimo de trabalho ali dentro, né? A exemplo prático para a gente. O SLA, ele serve na condição... SLA é o acordo do nível de serviço. Né? É uma cláusula contratual onde você tem os parâmetros que você trabalha na condição de rotina. A rotina, você trabalha dentro daquelas condições mínimas. Aquelas condições não são mínimas, mas são as condições ideais. O que você compactuou, o que a empresa compactuou com o seu cliente. Quando você vivencia uma crise, isso precisa estar estipulado nas normas e procedimentos, ou no desenvolvimento da expectativa que você tem no contrato com o seu cliente. Quer dizer, pode ocorrer uma crise em função de alguma condição, sei lá, um incêndio, uma catástrofe qualquer, uma ocorrência fora da rotina. Quando ocorrer, esse padrão de serviços vai cair. E ele vai ultrapassar, quanto mais tempo você levar para reagir, ele vai ultrapassar as suas condições mínimas de serviço, ou seja, a portaria remota deixou de funcionar. O mínimo é que a portaria remota funcione. Quando ela para de funcionar, o portão quebrou, o sistema caiu, o poste caiu e derrubou as fibras, né? Você está abaixo de tudo isso. Então, e aí vai chegar numa condição, até que você implante uma resposta, ela ultrapassou o limite mínimo, que era o funcionamento da portaria remota. Perfeito. E essa condição ela só vai voltar ao normal a partir do momento que você conseguir reagir. Ou você já tem algum recurso local onde responda automaticamente, você tem uma redundância, uma tripla redundância, ou teu escritório é bem na frente do cliente, fica a 5 minutos a pé do seu cliente, então você consegue chegar rapidamente e voltar, pelo menos, à condição mínima de serviço, que é ter alguém fazendo controle de acesso. Perfeito. Então, quer dizer que o nível aceitável de serviços, em alguns casos, ele sai desse nível aceitável e praticamente já cai para uma indisponibilidade total de serviços. Isso aí é uma crise ou uma condição de emergência já. A crise vai até o nível mínimo de serviço. Ultrapassou o mínimo de serviço, você está numa condição de emergência. Né? Quando você volta ao mínimo de serviço, você ainda está vivendo uma condição de crise, porque está abaixo do seu SLA.
Então, você ainda precisa desenvolver ações para atender a condição de rotina, e a condição de rotina é o que está estabelecido no SLA. Fechado? Congelou? Renan? Perdemos o sinal. Opa, André, me ouve? Estou ouvindo com muito eco. Eco, eco, eco. Opa, vamos lá. Agora caiu meu link aqui de casa. Eu Acabamos de viver uma vou. experiência de crise. Eu estou roteando. Exatamente, eu até comentei isso. Estamos vivendo uma crise de internet aqui, mas já vamos restabelecer. Vamos subir aqui, ó.
Perfeito aí, ó. Aí, ó. Não foi de propósito. Eu só perdi o final do seu comentário. Então, não foi de propósito, mas acabamos de viver exatamente todas as etapas desse processo aí. Nós estávamos numa situação normal, conversando e todo mundo Eu assistindo. aceitava a interrupção. Aí veio uma tempestade, foi o ponto inicial dali, um raio que caiu no poste. Né? Caiu o sinal do poste, o sistema todo despencou abaixo do mínimo. O mínimo era o público conseguir ainda estar vendo o slide, assistindo nós dois aqui. Congelou a imagem. A partir daí, você tomou todas as providências necessárias, agiu, reagiu, voltou para a situação normal, que era o público está nos vendo, mesmo sem a linha do tempo aparecendo, mesmo o slide não aparecendo, até você voltar à condição normal e dar continuidade, que é o que a gente está assistindo agora. Nós pegamos todas as fases, a mesma situação pode chegar numa portaria remota. Essa simulação estava planejada, né, André? Conforme a gente combinou no início, antes de aparecer a live. É isso aí. Vamos para a próxima? Não tinha exemplo melhor. Vamos lá. No próximo, depois da linha do tempo desse processo, a ideia é que vocês pudessem estar vendo aqui os reloginhos aí estão girando. Você tem um relógio, o comitê de crise. Por que você precisa de um comitê de crise? Isso nós acabamos de falar logo, conversamos isso logo no início. Você precisa agir rápido, com certezas, e aproveitando todas as oportunidades que você tem. Por quê? Porque quanto mais tarde você se preparar, menos você vai estar preparado para responder. Não dá para perguntar, eu não sei o que fazer nesse momento de crise. Isso só eleva a possibilidade da crise se tornar uma emergência. E para se estar preparado, nada melhor do que fazer as experiências, você estabelecer toda uma linha de raciocínio, de normas, procedimentos, exatamente para as várias situações, os vários tipos de crise que você pode enfrentar. Então, dentro desse comitê de crise, normalmente formado pelos próprios moradores, você pode até terceirizar isso também, nada é difícil você contratar especialistas que já conhecem esse processo, para pelo menos nos primeiros momentos você responder. No caso de você ter reféns, efetivamente quem sabe desenvolver negociação com refém é a polícia militar. É isso que eu queria comentar, né? Desculpa te interromper. Diga, Renan. Tem um delay, eu estou sem te ouvir. Não estou te ouvindo bem. Isso é normal, depois de uma crise, muitas coisas precisam ser ajustadas até voltar para o normal. Também isso foi combinado. Esse comitê, a formação dele, pode... Nós vamos estar falando sobre a formação dele nos outros slides. Mas nos próximos slides a gente vai estar falando sobre isso. Então, nós temos aqui 3 condições para a tomada de decisão. Numa condição normal... Mas pode seguir, André. Depois eu faço a interrupção aí mais à frente. Certo. Numa condição normal, você tem um relógio do meio, do centro, ele indica a condição de rotina. O relógio, como o nosso relógio, ele vai andar no ritmo normal. 1 hora leva 1 hora. Curiosamente, quando você tem o processo numa condição de crise, ele vai andar mais acelerado.
o tempo continua levando 1 hora, mas só que as respostas te exigem, as condições te exigem respostas cada vez mais rápidas. Toda a população, a pressão que você vive em volta, exige que você cumpra uma condição mais acelerada. E quando você chega no colapso, que é a condição de emergência, você praticamente não tem mais tempo. Você tem, numa condição de emergência, normalmente esse status ele já não é mais conduzido, gerido pelo local. É alguém de fora, ou é uma polícia militar, ou é o corpo de bombeiros da própria polícia militar, ou é o corpo médico de algum hospital. É alguém fora do condomínio que vai ter que desenvolver suas ações. Os recursos e a condução já não é mais realizada no local. No local ainda é só o início e o princípio de uma crise. No caso do incêndio, por exemplo, até que o corpo de bombeiros chegue para resolver, atacar o incêndio, todo incêndio começa pequeno. Nenhum incêndio já começou grande. É nessa fase onde ele é pequeno que você consegue atuar e precisa estar treinado para esse período de crise. Um princípio de incêndio não é normal. Então, o que se precisa? O que o comitê precisa ter? Ele precisa ter as certezas, só que você está num ambiente incerto. Você não tem ideia, todas as informações corretas. Você sabe que ele tem fim. Vai ter fim, você não sabe quando. É isso que a gente está enfrentando nesse momento aí com o Covid. Que vai ter, sabe que vai, mas quando vai ocorrer esse final, não se sabe se é nos próximos meses ou até o final do ano. Em toda crise, você vai encontrar a oportunidade, no mínimo, de aprender. Toda crise te oferece, isso é certo numa crise. E, com certeza, toda crise ela propicia o aprendizado e melhoria de processos, porque você vai rever, reanalisar os detalhes dos procedimentos para corrigir falhas, né, que vão ser apontadas. Oportunidades que você tem para fortalecer relações, as relações internas entre os moradores, isso tudo construído antes. Você vai fortalecer a relação entre as pessoas que estão participando desse processo. Segundo, você vai praticar valores e princípios. Uma coisa é você dizer que os teus princípios, os teus valores são aqueles. No momento de crise, esses valores e princípios vão ser colocados à prova. E aí você vai ter certeza que você efetivamente pratica aqueles valores e princípios que ficaram estabelecidos. Isso é maravilhoso. É o estado da arte dentro de um processo de crise. E terceiro, você vai envolver e engajar pessoas. E para isso você vai aplicar todos os processos de liderança que são conhecidos. Então, numa condição de rotina, você trabalha numa condição democrática, você ouve pessoas, você tem conflitos, mas as condições são determinadas e assistidas por uma assembleia. É o que está na coluna do normal. Né? Você pode ouvir opiniões, você pode trabalhar com normas, procedimentos, tudo bonitinho. No desenvolvimento do início da crise, do processo de crise, quem decide é o comitê. Aí você tem que ter planejamento para isso. Né? As respostas que você tem são todas incertas. Você vai ouvir opinião, porque fulano me disse, porque Beltrano falou não sei o quê. Você vai ter todo o processo de comunicação e às vezes você tendo que tomar decisões em cima de informações incertas. Isso é o mais difícil para os líderes que estão desenvolvendo esse processo.
E aí vem todos os conflitos, né? Vamos para a próxima? Vamos lá. Ok? Perfeito. O comitê de crise, quais são os objetivos? Primeiro, efetivamente, tomar decisões assertivas. Você só vai fazer isso dentro de uma condição de crise se você já estiver preparado. Segunda, essas decisões têm que ser rápidas. Não dá para se demorar. Qualquer perda de tempo, você está agravando uma condição, um momento, uma situação. Depois você precisa efetivamente dominar o ambiente de incertezas, com as informações que foram imperfeitas, como a gente já comentou. Você precisa dominar esse ambiente. E, para isso, você tem que desenvolver filtros, desenvolver todas as condições que já ficaram acertadas em reuniões anteriores, em reuniões e estudos que foram desenvolvidos quando você viveu uma situação normal. Você estabelecer conversas, desenvolver projetos dentro de uma situação normal é o ideal. Quando você joga para a condição de crise, você tem isso melhor estruturado, responde de uma forma melhor. Então, você precisa ter comando e controle da situação. Não dá para colocar isso na mão de uma pessoa que seja muito instável, que não tenha controle das suas emoções. Depois é conduzir para a conclusão, em condições rápidas de recuperação da rotina e com os menores danos e perdas possíveis. Que vai ocorrer dano, que vai ocorrer perda, é inevitável. Você está numa condição de crise, mas você tem que fazer com que isso ocorra com o menor impacto possível, com as menores perdas e danos possíveis. Próximo. Quais são os fatores críticos de sucesso? Fatores críticos de sucesso para um condomínio, isso está previsto até no Código Civil, né? Mas em todo mundo tem que conhecer. O principal para o condomínio é segurança, sossego e saúde. São os 3 S's. Esses são os 3 fatores críticos de sucesso em qualquer condomínio. Você precisa ter essas condições para ser o ideal para você desenvolver, e nenhuma das 3 pode ser interrompida. O que o comitê tem que... Quais são os fatores críticos de sucesso do comitê? A liderança qualificada. Você não pode colocar uma pessoa instável, uma equipe instável. Isso tem que ser trabalhado antes. A pronta resposta na tomada de decisão, reforçando o que a gente já comentou recentemente. Agora entra a primeira vez que a gente fala em comunicações. Nada é mais importante no processo de crise do que você ter uma comunicação adequada, confiável e em tempo. Isso tudo precisa estar muito bem preparado antes da crise. Não dá para se arrumar um jeitinho durante a crise. Esse jeitinho brasileiro na crise, ela só vai agravar a tendência, pode até dar certo, por mero acaso, né? Mas o ideal é você trabalhar com certezas, né? Nesse ambiente, quanto mais certezas você tiver, melhor você conduz e gerencia esse momento. E você trazer o envolvimento de todos os interessados nesse... Esses interessados podem ser vizinhos de frente, todo mundo que estiver envolvido, interessado naquele processo. Então, o principal é você ter foco, seriedade, serenidade, tranquilidade para você fazer o trabalho e muita criatividade. Perfeito? Tudo bem. Perfeito. Aí aplica-se o primeiro plano de ação, tem que atender ao ciclo
Nós temos a condição antes, durante e após. Antes da crise, você tem a central de comando já estabelecida, o local onde vai ficar a sua central operacional, que a gente costuma chamar de CCO, Centro de Comando de Operações. Isso tudo tem que estar já bem claro aonde que fica, como vai ficar, como é que vai se desenvolver. Formar o time antes. Quem é que vai trazer, quem é que vai fazer parte, quem é que é o líder, quem é que tem condições de conduzir uma crise. Dependendo do tipo de crise, você vai precisar, dentro da tua equipe, dentro dos moradores, algum engenheiro, algum médico, algum especialista em várias situações que a gente vai ver um pouco à frente. Depois você tem já realizado os estudos dos vários cenários. Uma enchente, você vai precisar provavelmente muito mais do engenheiro do que de um médico. Mas num problema de saúde, num mal súbito, alguém com problema do coração, você vai precisar ter na sua equipe alguém que conheça do processo de saúde e está com todos a área de primeiros socorros muito bem treinada com essa equipe, né? Você tem que já estar previsto todos os planos para contingência, quem é que faz o quê, quando, como, por que faz, né? O 5W2H. Depois você tem o seu plano de comunicação. O que vai ser comunicado, o que deixa de ser comunicado, quem comunica, quem é que coordena esse processo de comunicação, o que é que vai ser dito. A gente também vai estudar um pouco isso um pouco mais à frente. E os planos para recuperação. Esse plano de recuperação é o que vai buscar o retorno às condições de rotina o mais rápido possível, né? Então, isso tudo estudado dentro da condição do cenário. Durante a crise, você aplica o que é conhecido como PDCA, né? Isso é notório, mas é o lógico, simples. Quando você tem isso planejado, você executa o que está planejado. Nesse processo de execução do que está planejado, você treina as pessoas, se possível, todo mundo já treinado antes, ou se aparecer alguma coisa diferente no momento, você ter rápida condição de orientar, treinar, medir os resultados. Então, na sua equipe, é bom ter alguém sempre sendo responsável por medir o tempo do que está ocorrendo, quando ocorreu, você ter os tempos de quando a ação começou, quando a ação terminou, medindo esses resultados. Mas durante a ação, você checa isso, passa para a comissão de crise, que vai ajustar isso e estabelecer novas condições de resposta à crise, e o ciclo vai continuar permanentemente. E o importante também é estabelecer o que acontece depois da crise, né? Que é a análise crítica desse registro, desse resultado. Daí você tirar lições aprendidas disso, fazer revisões e ajustes nos seus planos de contingência, nas normas e procedimentos, e aplicar, depois da crise, exatamente o que foi estabelecido antes da crise, que é o plano de recuperação. Esse é o plano de ação número 1. Vamos para o próximo. Plano de ação 2. A primeira reunião do comitê. A crise existe, como é que existe essa primeira comissão do comitê? O que ele vai se inteirar no início da crise? Houve o alerta geral da crise, as pessoas que estão envolvidas no comitê de crise receberam informação, e dali eles vão fazer já a primeira reunião. Essa primeira reunião pode ser através do telefone, do WhatsApp, de qualquer meio de comunicação que hoje é mais comum você usar, né? Então, essa equipe vai se inteirar do que está ocorrendo, vai aplicar o 5W2H. O que está ocorrendo, está envolvido, quando, onde, por que está ocorrendo isso, como, quanto está se envolvendo nesse processo.
né? Quanto que está envolvido, quais são as dimensões disso tudo. Aí vai ser confirmada a lista de contato dos participantes e integrantes estratégicos. Essa lista de contatos já existe antes, ela precisa estar sempre atualizada, mas nesse momento alguém já está determinado para confirmar. O telefone de A, B, C e D, todos os que estão envolvidos, estão funcionando, estão de acordo, estão cientes, nada foi alterado, vai existir mais algum número de contato. Tudo isso tem que estar ocorrendo no primeiro momento. Depois vai estabelecer as diretrizes e atualizá-las. Essas diretrizes previstas nos planos. Mas todo momento, toda crise, ela tem suas particularidades. Então, você ajusta o teu plano àquele momento. E aí, a primeira comunicação e o padrão de comunicação tem que estar estabelecido. Quer dizer, os objetivos, né? Só se fala, só se comunica o que está necessário. A disponibilidade, o canal aberto com tomadas com os formadores de opinião, a projeção, informações de processo e coleta, e a empatia dentro desse momento que você precisa estar transmitindo para os interessados, para aquelas populações que estão envolvidas, como se estivesse no lugar delas. Elas precisam saber aquelas informações e, com isso, você reduzir a pressão para cima do comitê. Continuando. O modelo de comunicado, um boletim. Aqui você tem um padrão, uma sugestão para ficar clara essas condições. Então, você tem o comunicado ou o boletim número 1. Essa sequência é importante para a mídia, para a imprensa, para as pessoas estarem sabendo de qual é essa comunicação. É a primeira, é a segunda, a terceira? Ele já tem a noção comparativa para saber se o que ele está sabendo é um avanço ou um retrocesso, né? Se houve algum salto. Depois, você informa lá, vimos comunicar que na data X, melhor deixar, você vai pontuar os fatos. Voltou. Foram registrados os seguintes: você pontua os fatos, vai pontuar as providências que estão sendo desenvolvidas e vai fazer o fechamento. Dentro disso, você tem que já ter isso estabelecido de qual é a forma de comunicação que você vai estar trabalhando, né? O tipo de mensagem que você... Depois você assina. Quem é que assina essa comunicação? Normalmente quem comanda o comitê. Quem produz a comunicação é o responsável pela comunicação, mas quem assina os comunicados são sempre desenvolvidos pelo líder do comitê. Próximo. Aqui tem eu sempre gosto de utilizar esses conceitos quando ocorre comunicação, processos de gestão, mesmo na rotina e principalmente ainda na condição de crise. O que é essencial, o que é importante e o que é secundário. Eu vou direto, vocês vão ter aí a apresentação podendo estudar melhor, mas recuperar algum tempo perdido, vamos direto para o exemplo, aí você vai saber o que eu gostaria de estar comunicando. Então, imaginemos que uma criança caiu na piscina e começou a se afogar. Naquele momento, torna-se essencial você salvar a criança. Não muda o foco. O foco é salvar a criança retirando ela da água. Isso é essencial.
você passa, então, a examinar a criança para saber se ela sofreu algum dano, algum trauma, algum problema físico. Então, isso é importante, você fazer essa ação. Mas o essencial já foi feito, você salvou. Então, é importante que você verifique as condições que essa criança está. Mas deve ser feito somente após a retirada da criança da piscina. Você não vai fazer isso olhando para a criança lá dentro da piscina. Então, o importante você faz depois do essencial. Agora, ensiná-la a nadar é uma tarefa secundária. Você não vai discutir isso naquele momento. Você ensiná-la a nadar, então essa sequência é fundamental para o processo de comunicação, para o processo de raciocínio, para o processo de gestão. Você saber quais são as etapas. Você tem que executar efetivamente o que é essencial. Depois, o que é importante. E, por último, o que é secundário, você tem que estar com isso planejado e executado, mas dentro dessa sequência lógica. Perfeito? Então, vamos para a próxima. Quanta coisa que a gente tira de uma crise. Né? Olha lá. Central de Comando e Controle Operacional, que é conhecida lá como CCO. Numa crise, numa condição, você tem um comando e controle operacional. Então, o que é importante? Que já precisa estar estabelecido claramente no local, um local para isso, e que esse local tenha condições e características para se desenvolver um processo de crise, seja no local ou seja em algum lugar remoto. Nós também temos gestão de crise fora do local. No incêndio, você não vai ter nenhum escritório lá dentro do prédio. Vai ter isso do lado de fora, em algum lugar remoto onde está ocorrendo o incêndio. Esse ambiente físico, ela precisa de uma sala, um salão, um auditório, alguma coisa assim. Se vai ter ou não ter a internet, é sempre o ideal que você tenha aí condições para isso. Terceiro, você ter condições favoráveis para concentração e privacidade da equipe que está lá dentro. Não adianta você ter um local onde você chega lá, um bando de gente querendo saber informação, repórter, morador, parente que está atendido. Você precisa, o comitê de crise precisa ter condições para conseguir ter concentração e privacidade para desenvolver seus trabalhos. Esse local também tem que ter acesso de infraestrutura lógica, que é a condição de rede. Hoje a gente já tem isso muito sem fio, né? Não necessariamente você precisa ter uma estrutura física lógica, mas que você precisa ter as condições de comunicação e certamente algum ponto de eletricidade, porque não vai ter como você ter desculpa de que faltou bateria no teu celular de comunicação numa hora dessa. Né? Isso é fundamental, e ter essa disponibilidade dos meios ali na hora, ou quem consiga providenciá-los. Né? Para o próximo. Aqui nós temos o time. Né? Quem é que participa desse time? Aqui está um exemplo muito interessante, onde você tem uma assembleia, uma sala de reuniões embaixo, lá um auditório embaixo, e você tem a estrutura do comitê em cima. Nessa estrutura de baixo são os interessados que você pode convidar para fazer parte dessa reunião, de assistir o processo, mas só as pessoas que podem contribuir com alguma coisa. Né? E essas pessoas, duas a duas, elas podem ter acesso à reunião. Vamos supor, você tem um especialista, na tua equipe não tem um especialista em engenharia, mas dentro dos interessados tem um especialista em engenharia que pode contribuir com alguma informação. Então, ele pode ser convidado para participar. Ele não tem direito a voto, ele vai ter direito a passar a informação. Pode ser um prestador de serviço, pode ser
tudo estudado e definido dentro daquele estudo de cenários que a gente já passou para trás. Mas o que é importante? Você tem a coluna dos participantes com voto. Você tem o decisor, que é quem vai conduzir esse time. Você tem o especialista, no caso aí do negociador, por exemplo. Esse negociador, se tiver uma condição de refém, é o negociador que vai cumprir o prazo entre o início da formação do comitê, no início da crise, até que chegue o negociador da Polícia Militar, né? do GAT, da divisão da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, que venha atender aquela condição, que saiba, que esteja preparado para ser um negociador. Mas entre um e outro precisa ter alguém preparado para uma condição dessa dentro da equipe, para esse vazio não se tornar uma coisa complicada ainda mais. É importante que tenha um patrocinador. Quem é que, se precisar ter envolvimento, decisão sobre dinheiro, ele precisa estar lá na hora, né? Provavelmente alguém da comissão fiscal. Se o síndico não for o decisor, o síndico pode ser essa pessoa, ele vai ter as informações financeiras do condomínio e vai poder tomar decisão rápida. Você vai ter uma pessoa que é responsável pelas comunicações, é o comunicador, né? O interno e também externamente. Ele vai ser o porta-voz, é responsável pelos meios de comunicação, por monitorar as redes de comunicação, as redes sociais que estejam envolvidas, para ele fazer o filtro. Então, todo o processo de comunicação fica para uma única pessoa, diferente dos outros. Depois você tem um administrador, um controller, alguém que consiga desenvolver a estrutura de apoio necessária para o decisor. O operador logístico, aquele que vai ser responsável por alimentar de todos os recursos necessários para que essa crise seja desenvolvida. Certamente, essa equipe tem que ser proporcional ao tamanho da crise, né? Não vai ser um problema de ralo entupido que você vai precisar de ter toda essa equipe montada. Mas é importante que você tenha essa equipe treinada, reunida, que conheça. Se você chegar a esse nível de estruturação para uma crise, todos eles já vão estar prontos para dar a resposta. A área operacional, você precisar de mão de obra, recursos humanos próprios ou de terceiros, controle as câmeras, que controle toda a operação, que esteja envolvida em imagem, tudo que der suporte para que a operação de saída da crise seja o mais rápida possível. E depois você vai ter os especialistas em mediação, conflito, conciliação, arbitragem. Isso é muito bom para você já ter alguém trabalhando essa condição, porque nenhuma crise é agradável. Ela te tirou de uma situação de rotina, ela corresponde a uma mudança de status, e toda mudança cria conflitos, cria condições que, necessariamente, se você tiver um especialista em mediação de conflitos, em conciliação, vai auxiliar essa equipe toda do time do comitê de crise com muito favorável. Depois você tem ali 100 votos, você vai ter a secretária, quem consiga secretariar, ou secretário também, essa pessoa que vai dar apoio secretariado, né? Coordene documentação, documentos, informações, filtre. Então, ela é importante, ela não tem voto, pode ser qualquer pessoa em condições para estar atendendo a isso. E os demais interessados, usuários e fornecedores que fazem parte daquele time lá de baixo, fora do time principal.
que pode estar assistindo, mas sempre selecionar. Não vai ter aqui 200 pessoas, 300 pessoas, ninguém vai ter. Esse pessoal não tem voto. Aqui, certamente, nesse momento, a gente não vai conseguir ver todo, né, o desenho aqui, mas aqui você tem um plano onde já está estabelecido todos os detalhamentos que você tem para um processo de crise. Então, quem é que vai fazer, quem faz, como faz, quando faz, toda a estrutura que está preparada e é desenvolvida antes da crise. Todo esse documento é produzido em reuniões que ocorrem ao longo do tempo entre o momento que você define esse comitê, e é fundamental que isso esteja preenchido e discutido, porque as pessoas desse próprio comitê podem ser substituídas ao longo do tempo, mas você tem uma memória já pronta do que foi trabalhado, né? E essa memória vai te fazer ganhar tempo na estruturação e nas substituições e na manutenção dessa equipe. Daí a importância do comitê de crise estar vinculado também com o comitê de segurança, né? Você tendo o comitê de segurança envolvido com o comitê de crise, você vai ter a possibilidade de dar continuidade sempre a um processo de gestão da crise. Podemos para outra. Na apresentação, depois, quem tiver acesso pode ampliar. Aqui é um momento que é antes, né, da crise, são os estudos de cenários, né? O que pode acontecer, quando pode acontecer. Aqui usa sempre a importância, a frase do if, do se. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Se acontecer aquilo, e se mais de alguma coisa acontecer ao mesmo tempo? Então, isso vai sendo trabalhado, respondido, né, até que você chegue à determinação, à produção de um documento final. Isso sendo sempre efetivamente discutido, debatido e atualizado, porque as condições dos ambientes externos, ou mesmo do próprio ambiente interno do condomínio, uma vida dinâmica, né? O processo é dinâmico, então ele se altera ao longo do tempo e precisa estar atualizado esse documento. Então, para análise de médio prazo, analisar tendências, acelerado ou se está controlado. Entender as possíveis implicações, no caso aqui do estudo de 2 cenários, considerado um mapeamento dos interessados, dos stakeholders, quem é que está envolvido nisso. Propor e identificar ações válidas pelos cenários atualizados e analisados. Então, essas ações precisam ser robustas, né? Bastante claras e completas. Propor ações específicas para um cenário identificado e os gatilhos, aquilo que dá início ao processo, né? Ou seja, qual o momento de ativá-las. E, por último, mensurar os resultados gerados pelas ações, né? Isso são ações que podem estar desenvolvidas quando o foco ocorre nas 48 primeiras horas. Plano para as contingências. É o exemplo de ameaças que podem ser consideradas. Vamos pegar aqui no caso de um Covid-19, para esse ano mesmo, né? Um dos cenários, por exemplo, uma das ameaças, uma contingência, você pode ter aqui o funcionário, pode ser orgânico ou terceirizado, qualquer, mas no caso específico, os funcionários orgânicos, por exemplo, um zelador entra em isolamento e quarentena. Você não tem mais aquela pessoa. Um funcionário terceirizado entra em isolamento ou uma quarentena. Você pode pedir para
a empresa de serviços substituí-lo ou coisa parecida. Mas tudo tem que estar previsto, estudado antes. Quem é que vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, com o máximo de detalhes possível para quem tiver que conduzir ter menos dúvida possível. Um outro exemplo, transporte público parou, parcial ou totalmente. Isso tudo tem que estar estudado antes, não vai se discutir isso durante. Quarto, a disseminação do vírus para funcionários, né, no transporte público. Comportamento ou higienização inadequada dos funcionários. Confirmação ou suspeita de caso entre os moradores. Desabastecimento de itens essenciais. Não tem mais álcool no mercado, não tem álcool em gel, não tem mais máscara. Como é que você resolve? Tudo isso estudado antes. Um outro exemplo, o aumento de produção de lixo, além da capacidade das lixeiras e dos funcionários. Isso vai ocorrer naturalmente. A produção de lixo dentro do condomínio cresce assustadoramente, porque está todo mundo lá dentro o tempo todo. Então, como é que você administra isso? Como é que você faz a gestão desse processo? Isso tanto faz ser comercial, residencial, industrial. No caso do comercial, é o composto, né? As pessoas deixaram de estar lá, esse processo de lixo desaparece. Ou nono, encerramento das atividades do prestador de serviço. Você tem lá, existe ainda uma possibilidade muito elevada de empresas prestadoras de serviço de mão de obra, de portaria, de controle de acesso, que, por perderem muitos contratos nesse período, pode não ter capacidade de ter continuidade em prestar o serviço. Como é que você vai resolver isso nesse momento? Esse plano B tem que estar na sua mão, pronto. Esses foram exemplos tirados de um caso real. Né? Um caso real que foram estudados exatamente esses 9 itens. E foi produzido, você tem aqui o autor, é um síndico, o Gustavo desenvolveu esse formulário, essa forma de desenvolver, muito didática, fácil, e eu sempre dou os parabéns a ele nessa apresentação. Você já tem aqui uma classificação de risco, né? Pequeno, médio, alto, uma análise simples, fácil de compreender, e ele já aplica para aquela primeira ameaça lá. O funcionário orgânico entra em estado de quarentena, ele já não está mais ali. Qual é a consequência? Qual é a probabilidade disso ocorrer? Qual é o impacto de uma situação dessa? E qual é o seu grau de risco? Isso está estabelecido nesse quadrinho aqui do lado. E já está estabelecido aqui nesse mesmo documento, nesse mesmo espaço, o que vai ser feito para mitigar, enquanto for possível mitigar, enquanto for possível o gestor reduzir ao máximo a possibilidade. Depois, se ocorrer, qual é a contingência, quem vai ser o responsável e quais são os prazos para isso. É um documento perfeito, simples, rápido, objetivo, desenvolvido num processo de gestão de crise. É um exemplo para todos os gestores. Plano de comunicação, como falei, é o que tem de mais importante numa crise, é vital. Isso é essencial, como a gente estudou. Isso tem que estar pronto, muito claro, independente de ser crise ou não. Aqui vai uma recomendação de experiência de quem já participou de muitas reuniões de condomínio.
Eu sinto sempre a falta de que as assembleias votem planos, deixe de discutir o detalhe e efetivamente aprovem planos. Com um plano formado, ao longo do tempo, não tem mais debates com a Assembleia. Não precisa ter conflitos em Assembleia. Você tem um plano e esse plano, a sindicatura, quem faz parte do processo, tem que seguir. É só seguir o plano. Então, você só discute uma vez por ano, a cada 2 anos, ou alguém que queira rever. Mas, no caso aqui do plano de comunicações, quem vai ser a audiência? Para quem serão dirigidas as informações? Quem vai ser o responsável pela comunicação? Né? Quem é que assina uma comunicação? Assina, no caso, não necessariamente a caneta, quer dizer, quem é o responsável, quem é que está assumindo aquela comunicação. Quais são os canais de comunicação? E-mail, WhatsApp, boletim, vai ser impresso, não vai ser impresso? Tudo isso tem que estar decidido. Quais são os objetos? Né? O que será comunicado? Isso a gente estudou antes, precisa estar bastante claro. Qual é a frequência com que essa comunicação vai ocorrer? Você atua exatamente nas expectativas, na ansiedade. Você reduz a ansiedade, reduz a expectativa da plateia, do público. Então, com isso, você tem melhores condições de produzir a gestão da crise. E qual é a forma que você vai? Qual é o tom que você vai utilizar? Vai ser realista? Vai ser otimista? Vai ser descontraído? Vai ser sério? Isso tudo tem que estar discutido e estabelecido antes. Ninguém perde tempo durante uma crise. Nada é mais importante do que aquele reloginho, e quanto mais normal for a relação de 1 hora levar 1 hora para girar, melhor. Então, tudo isso tem que estar discutido antes. No próximo, esses planos, esses processos todos a gente mostrou em slides anteriores. Aí vem a fase do plano de recuperação. Né? Lá, quando apareceu aquele bonequinho em cima do normal, que a gente fez a cena que a gente combinou com o Renan aqui para ter aquela crise, né? Que deu certo, deu todo o tempo ideal. Ali a gente já falava em plano de recuperação. Né? O plano de recuperação ele vai estabelecer, então, acabou a crise, inicia o plano de recuperação, a implantação do plano de recuperação. Hoje, a etapa final da crise. Terminou a crise, começa o plano de recuperação, que vai levar para a condição normal. O gestor do comitê de crise define já o controle da crise e inicia o processo da recuperação. O gestor definiu, a crise acabou, vamos desenvolver o processo de recuperação, que pode ser concomitante no finalzinho da crise. Já começa a desenvolver o processo de recuperação, de rescaldo, né, para a condição limpa, normal. O retorno ao nível mínimo de serviço. A gente estudou também naquela do garotinho, quando houve aquela interrupção. A primeira meta do comitê, propiciar a atividade mínima dos fatores críticos de sucesso. A gente conseguiu deixar claro até o exemplo que a gente vivenciou durante essa live. Depois, o retorno à normalidade. A crise é considerada concluída quando os fatores críticos de sucesso estiverem operando em regime de rotina. O conceito, acho que foi passado de uma forma bastante clara. E a conclusão da gestão de crise pelo comitê de crise. Vai ter efetivamente que passar por relatórios de lições aprendidas. Isso, infelizmente, a nossa cultura passa batido, como se nunca mais fosse acontecer nada, a gente não precisa aprender nada. Não é assim, gente.
fundamental que o comitê desenvolva o relatório com as lições que foram aprendidas durante a crise, produzidas, normalmente, cada participante do comitê escreve o seu relatório, e aí o gestor consolida todos eles num único, quer dizer, cada um aprendeu de uma forma diferente, vivenciou essa experiência de uma forma diferente, e com isso, então, o gestor consegue consolidar com todas as lições que foram aprendidas. E aí fica acrescido das recomendações de melhoria nos processos e procedimentos. Fechado? Para o próximo. Estamos chegando aqui no nosso final, né? A gente está trabalhando aqui com um único comitê de segurança e crise, que eu volto a defender. Todo esse processo, como a gente verificou nesses 23 slides, não é pouco trabalho. E, em momento algum, isso pode ocorrer no início de uma crise. Tudo isso precisa estar preparado muito antes. Seja no condomínio, esse processo também tem que estar preparado dentro do prestador de serviço. A empresa de portaria remota, quem presta serviço de qualquer mão de obra, qualquer empresa que se julgue qualificada para prestar o serviço, ela precisa ter na sua estrutura essa condição quando ela vivenciar uma condição de crise, seja essa crise no cliente, seja essa crise dentro dela própria. Então, se for homologar um fornecedor de serviço, é a primeira coisa que eu vou pedir. Porque no normal, como diz o Caetano Veloso, de longe todo mundo é normal. Um processo de rotina, sem crise nenhuma, todas as empresas são iguais. O que vai diferenciar uma empresa de outra, um prestador de serviço de outra, são detalhes como um detalhe desse tamanho. Ele está preparado para uma condição de crise, ele vai ficar discutindo na hora como é que ele vai me atender, na hora do momento de um processo de crise, como é que ele vai resolver isso. Então, se ele tiver isso, ele já ganha pontos na frente. Ele justifica isso é um valor agregado de enorme monta, né? Então, e ao mesmo tempo, volto a colocar aqui, então, entre o comitê de segurança, a segurança com crise, ela justifica, primeiro, que a preparação para enfrentar a crise envolve os dois lados. Envolve a segurança, sempre, dentro da crise e depois da crise, na ação continuada. A atualização de métodos, processos, tem que ser permanente, tanto para as condições de rotina quanto de crise. E aí a estrutura de segurança tem que estar... É natural para ela desenvolver isso. Crises têm origem e se desenvolvem integradas às seguranças condominiais. Todas as crises envolvem, no mínimo, o controle de acesso. No mínimo, o controle de acesso ao local ser preservado, cabe à segurança desenvolver isso. A segurança, como a gente já viu, é fator crítico de sucesso. Se a segurança é fator crítico de sucesso de qualquer condomínio, vou entrar naqueles 3 S's, né? Segurança, sossego e saúde, a segurança é um fator crítico de sucesso e quem a dirige passa a ser natural que precisa estar dentro desse comitê e esse comitê se desenvolva ao longo do tempo de forma conjunta. E aí a conclusão e a recomendação que o comitê unificado seja permanente, e utilizando os dois. Dominar o medo na gestão de crise. Vencer errando menos.
e evoluir aprendendo mais. Esse é a maior lição que eu tenho de crises. Você dominar o medo na gestão da crise. Todas as pessoas que fazem parte do comitê são seres humanos, e o medo de errar, o medo de falhar, é natural em todo mundo. Só que aí esse medo de falhar, ele não pode tirar a vontade de vencer. Né? E vai vencer errando menos. Essa é fundamental durante a crise. A equipe tem que errar o menos possível para efetivamente ter a diferença. Que vai errar durante uma crise, sempre vai existir erro, porque a velocidade, as pressões e estar preparado para uma crise não é simples. Né? E o principal, no final, é evoluir aprendendo com tudo isso, evoluir mais. E deixar, então, aqui o final aí da apresentação e estar à disposição de maiores detalhes. Muito bom, excelente, André. Em algum momento aqui na sua última fala, você comenta que se o fator crítico de sucesso de um condomínio está baseado lá nos 3 S's, né, que inclusive faz parte lá do Código Civil, nós temos lá saúde, segurança e sossego, e todo condomínio passa por isso. A minha dúvida aí, antes da gente finalizar aqui, todo esse processo, né, de aplicação do Comitê de Segurança e Crise no condomínio, ela é uma pergunta, mas é também aí uma sugestão para aquele síndico que de repente vai ver esse vídeo e vai ficar pensando, puxa, eu não tenho nada disso. Eu já fiz várias mudanças no meu condomínio, de repente está fazendo uma mudança lá de portaria remota, tirando a presencial, colocando a remota, ou qualquer outro processo que ela esteja fazendo no condomínio. Primeiro, o que você diria a essa pessoa? Fala que precisa mudar, precisa ver todos esses processos que ela precisa fazer e não tem. E se aquele condomínio pequeno, aquele de 10 unidades, 15 unidades, 20 unidades, que também não tem nada, mas por ser muito mais tranquilo, né, a movimentação, as ações lá dentro, se ela precisa também ter esse comitê, de certa forma, em algum grau, implantado lá. Então, não sei se eu fui muito claro aí na pergunta, talvez eu estendi muito. Não, perfeito, Renan. Eu vou um pouco mais além. É uma questão toda de cultura mesmo. Nós, brasileiros, aqui, o sul-americano, mas muito mais o brasileiro, a gente analisar só o nosso caso, ele é avesso a planejamento. A resistência a planejar é sempre muito grande. O improviso, a pronta resposta de que eu já sei de tudo, que eu domino tudo, é uma marca histórica nossa, né? Que precisa ser alterado. A gente vive aí mudanças de gerações, mas o problema continua o mesmo, falta de planejamento. E planejar, você pode ter esse processo todo de crise, dentro da própria família. Mesmo sendo uma casa com uma única pessoa,
É muito importante que isso esteja estabelecido e desenvolvido, né? Mas tudo passa por uma vontade de um líder. Se esse síndico efetivamente tiver liderança, tiver a credibilidade e a confiança de todos os usuários do local onde ele responde, inclusive civil e criminalmente, porque uma crise, um processo de segurança mal conduzido pode, como diz no ditado popular, pode sobrar para ele. Então, mas independente dessas obrigações, o mais importante é ter a convicção. Se isso é importante, isso vai me trazer uma gestão mais tranquila, eu vou ter menos trabalho, menos perda, menos problema, vai. Então, por que não preparar esse momento para que ele tenha menos dor, menos sufoco, menos dificuldades? Que vão ocorrer crises, com certeza. Não existe nada no planeta que seja perfeito e que funcione por toda a vida sem nenhuma crise. Vão existir crises. Então, por que esse momento tem que ser doloroso? Essa é a pergunta socrática nisso. Por que tem que ser doloroso? Por que tem que ser difícil? Faça o mais fácil. Faça devagar, mas faça sempre. Dê o primeiro passo para a formação desse comitê, conquiste os seus usuários, essa ação é a principal de todos os líderes condominiais. É você conquistar o outro. Não espere dele sem você saber, sem ele te conhecer. Ele só vai responder aos teus desejos se ele também te conhecer, saber que aquilo é bom para ele. Ele vai ter ganhos. As pessoas normalmente realizam ações, tem uma tríade que é sempre famosa. Por que as pessoas executam algo? Tem 3 motivos que fazem uma pessoa executar. Tem uma atividade, tem uma atitude. Primeiro, é a famosa lá, se ele puder não perder, faça isso para você evitar essa perda. Ele vai fazer. Porque o medo de perder tira a vontade de ganhar. 2 vezes. Então, faça isso porque você vai evitar aquela perda. Aí ele toma atitude. Segundo, é o oposto. Faça isso porque vai ser certo que você vai ganhar. Se o ganho é certo, ele age. E o terceiro, por uma obrigação legal. Se você não fizer, você vai ser preso. Por obrigação legal, a pessoa executa alguma ação, desde que esse legal tenha fuja desse hábito nosso aqui da impunidade. Quando ele está certo da punição que ele vai sofrer se ele não executar, ele age. Então, são as 3 condições. Se o síndico tiver essa visão, ele vai buscar ajustar o discurso, ajustar as suas ações dentro dessas 3 e, com isso, obter o máximo de apoio, de participação de toda a equipe. É isso. Eu falei muito hoje. Muito bom. Muito bom, André. Excelente. É aquilo que eu falei no início, né? Seria uma aula. Então, essa aula vai ficar gravada.
acredito que quem não conseguiu acompanhar vai ter a chance aí de ter essa aula acompanhando os slides, com esse material robusto aí, e fica até uma sugestão, né, para aquele síndico que está nessa situação, que não tem, está passando por essa crise, né, não tem um direcionamento de segurança ainda lá dentro, não tem um apoio das pessoas lá dentro do condomínio, mas que ele consiga, de alguma forma, se utilizar desse material e como você mesmo disse, André, que deu início, né? Que deu início, que não espere, ainda que a gente não conheça o inimigo, né? Como me baseando aí na frase de Sun Tzu, a gente tem que estar preparado, independente de quem seja esse inimigo, porque uma hora ele vem. E aí, quando vem, se instala a crise. Então, André, muito obrigado por essa aula. Foi uma honra aí ter esse momento aí de aprendizado e espero que muitas pessoas possam se aproveitar disso. Eu que agradeço, deixo um grande abraço ao amigo Tianes aí, que está, para mim, importante também estar satisfeito aí com esse trabalho. E acho que no último slide você tem os canais de contato comigo, o 24º slide aí está escondido. Você tem os contatos, mas de qualquer forma, você tem aí o e-mail nesse endereço e você tem o contato através do Facebook, no Facebook, no Grupos Condomínios. Lá nós temos lá mais de 5.100 hoje participantes e estou à disposição de todo mundo. Um abraço e até uma próxima, Renan. Estou sem te ouvir. Legal, André. Eu vou deixar a descrição aí com seus contatos no final do vídeo, na descrição do vídeo. E aí, mais uma vez, eu agradeço a todos. Aproveito a oportunidade para que vocês se inscrevam lá no canal Portaria Remota, no YouTube, e continue acompanhando também. Tem o grupo do André, o qual ele é moderador, administrador, aí, mais de 5.000 membros lá participando. Valeu, André, um forte abraço aí, até mais, hein?